o meu navegador? Sim, dá para enxergar. Tá. Então aqui, pessoal, onde eu estou é uma pasta do Google Drive. Tá? Eu estou dentro do meu, que seria o meu organizador de arquivos, o computador, né, aqui no Google Drive. Então a gente tem algumas pastas aqui, né, o meu Drive, o computador, ele vai ter várias pastinhas aqui. Normalmente a gente vai estar utilizando aqui o meu Drive, né, dentro dele a gente vai ter inúmeras pastas. Vou mostrar as minhas aqui para vocês, para vocês terem uma noção. Então eu tenho os arquivos mais recentes, né, eu tenho aqui várias pastas que eu organizo as minhas coisas. Deixa eu só dar um aqui. Adiantando. Então, aqui eu organizo as minhas coisas por pasta. Então, por exemplo, eu vou entrar numa pasta aqui do IFSU, 2020. Vou entrar nas minhas pastas aqui. Beleza, eu entrei em várias pastas, cheguei onde eu quero. Essa organização de pastas é vocês que criam, né? Assim, eu que criei esse monte de pasta dentro de pasta, porque eu me organizo assim, né? Então, assim, como é que a gente faz para criar alguma coisa aqui? A gente tem esse botão de novo aqui na esquerda. Estão vendo o cursor do meu mouse ali? Então, a gente pode clicar aqui em novo, né? Criar tanto pasta. Se eu clicar aqui em pasta, ó, ele vai criar pedindo para eu inserir um nome, né? Vou colocar aqui teste. Então, criar. Então, olha só, ele criou uma pasta para mim, eu posso entrar nela, né? Para voltar, eu clico aqui, que é a pasta anterior, né? Voltei. Beleza. Eu crio uma pasta, e a partir daqui eu posso, então, criar arquivos, eu posso arrastar coisas aqui para dentro também, né? Eu posso pegar um arquivo do meu computador, clicar nele, segurar, arrastar e largar aqui dentro, que ele vai fazer, vai colocar dentro dessa pasta também, tá? Arquivos de texto, né, coisas do Word, música, o que PDF, o que for. Tá? A gente é um armazenador de arquivo. É basicamente isso. Esse é o Google Drive. E através do Google Drive, ele tem integração com algumas outras ferramentas da Google. A gente chama isso de G Suite, que são várias ferramentas. Inclusive, o Instituto tá se organizando. Vocês mais para frente vão ter um e-mail institucional que vai ser integrado com esse G Suite. Então, que vai ter várias coisas novas que vocês vão poder usar. Então, assim, a nossa aula aqui, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada Google Documento. Tá? O que seria o Google Documento? Vocês já viram o Word, já devem ter visto falar do Word, né? Então, ele é um editor de texto que a gente chama de complexo, né? Porque ele tem vários recursos e tal. E a gente vai trabalhar com outro editor de texto complexo, nesse caso agora, pela questão das APNPs e tudo mais, né? Então, assim, como a gente não consegue que todo mundo, de repente, tenha o Word em casa, a gente vai utilizar uma coisa que todo mundo consegue utilizar, que seria o Google Documentos. Ele é muito parecido, tá? Vocês vão ver as ferramentas que a gente utilizar nele, quem tem o Word vai poder replicar, se quiser, tá? É bem tranquilo, assim, muda uma interface, o jeito de olhar ele, assim, é um pouco diferente, né? Alguns menuzinhos ficam em alguns outros lugares, assim, mas as funções são as mesmas, então é bem tranquilo. Tá? A gente só vai utilizar como uma ferramenta mais homogênea, digamos assim, entre todo mundo. Tudo bem? Então, para essa aula, então, a gente vai utilizar o Google Drive, basicamente. Vocês vão ter que entrar sempre no Google Drive de vocês, e a gente vai criar sempre um documento. Então, como é que eu crio um documento? Parecido como foi a pasta. Eu posso clicar aqui em novo também, e tem aqui, ó, documentos do Google. Eu clicando aqui, ele vai criar o documento na pasta que eu estou. Por exemplo, eu estou na pasta chamada aula 1, né? Eu posso entrar aqui na pasta teste, e agora eu vou criar um documento aqui dentro. Então, eu vou clicar em novo, documentos do Google. Ele criou um documento para mim. Eu vou trocar aqui o compartilhamento da tela, porque ele trocou de aba e não troca junto. Um pouquinho. Pronto. Então, olha, esse foi o documento que ele criou para mim. Vocês podem ver que é bem parecido com o que tem no Word, né? Ou como a gente já viu, a gente teve uma ou duas aulas, né, no início do semestre. Guilherme? Oi. Eu acho que faltou tu mostrar como é que eles entram no Google Drive. A partir de login. Pois é, eu acho que não. Tá. Todo mundo já tem conta do Gmail? Acho que sim, né?
Precisa para entrar aqui, né, no Meet. Sim. Mas... É claro. Oi, é tudo certo. Desculpa. Não, tranquilo. Tá, Tá, deixa eu voltar para lá, então. Eu tenho que sair da minha conta. Pronto. Então, pessoal, eu estou no navegador. Tá? O meu tá preto aqui, tá? Porque eu tô na guia anônima, tá? Mas é um navegador normal do Google Chrome, tá? Então, aqui em cima a gente vai vir... Ou vocês podem ir na pesquisa do Google, vocês podem digitar Google Drive aqui em cima, né? E dar um Enter, ele vai aparecer aqui em cima como a primeira opção. Vocês podem ir no próprio Google. E aqui, vocês na pesquisa, vocês podem digitar, né, o Drive ou Google Drive, ele também vai aparecer sempre as primeiras opções, tá? Ou vocês podem digitar aqui direto drive.google, tá? Drive.google, ele vai direto para o Google Drive. Vai abrir essa telinha aqui, aí vocês vão vir aqui, vocês já devem ter conta em alguma conta, então acender ao Drive. E ele vai pedir para vocês fazerem login. Caso vocês já estejam logados com a conta de Gmail de vocês, que acontece, né? Normalmente a gente deixa logado, salvo no navegador, né? No Google Chrome lá a conta. Então ele vai entrar direto já naquela página que eu mostrei para vocês antes. Né? Naquela página inicial, com as pastas, se vocês tiverem, alguma coisa assim, né? Então ele vai direto. Caso vocês não estejam logados, vai aparecer aqui essa opção de fazer login. Aí vocês vêm aqui. Estou lendo minha senha agora. Aí. É muita senha para decorar o que é o que. Tá, então, assim, ó, uma vez que eu fiz o login, ele já vai abrir aqui minha conta do Google Drive naquela pastinha que eu mostrei para vocês. Só que essa aqui não tem pastinha nenhuma, tá basicamente limpa, né? Não tem quase nada. Então, por isso que ele não mostra muita coisa. Então, ele já vai abrir aqui no meu Drive e a gente está naquela mesma questão. Eu posso vir aqui em novo, criar uma pastinha aqui, né? Posso colocar aqui. Colocar Informática 2, que é o nome da disciplina. Eu posso entrar nela aqui e fazer as minhas atividades sempre aqui dentro. É uma forma de vocês se organizarem. Então, aqui a gente pode criar, por exemplo, vocês vão ter uma atividade hoje para criar um documento, né? Vocês vão fazer isso aqui, vir em novo, criar um documento do Google, e ele vai criar aquele documento que é onde eu vou continuar a partir de agora. Tudo bem? Só uma pergunta. Oi. Como é que vocês vão saber que a gente criou esse documento? Quem criou? Não, como é que vocês vão saber que a gente criou? A gente vai ter que mandar uma foto, ou vídeo, sei lá? Sim, tá na descrição da atividade. No final aqui eu vou mostrar, vocês vão ter que compartilhar o link do documento com a gente. A entrega da atividade vai ser vocês compartilharem o link, daí a gente vai conseguir acessar o arquivo. Tá bom. Então, no finalzinho aqui eu mostro. Deixa eu voltar para aqui do documento. Beleza. Então, aqui a gente está no nosso editor de texto. Né? Então, o que a gente tem aqui? Aqui em cima, então, onde diz documento sem título, a gente pode clicar e dar um nome para ele. Aula 1. Coloquei o nome, dei um Enter. Ele está salvando já, salvou. O que acontece aqui, pessoal? Qualquer alteração que eu faça no documento, ele vai salvando para mim. Então, assim, é uma coisa boa, né? A gente não perder alguma coisa. Se eu escrevo qualquer coisa, vocês podem ver que lá já fica salvando, ó. Qualquer alteração que eu faça, ó, apaguei, ele salvou. Está salvando. Então, qualquer coisa que vocês forem incrementando, tirando, qualquer alteração, ele já vai salvando automático para vocês. Vocês não precisam ficar salvando
ou terminou de mexer no documento, vai lá e salva, ele não precisa, tá? Ele vai estar sempre salvo nesse formato lá para vocês no Drive de vocês. Então, o que a gente tem aqui olhando para ele, né? A gente tem aqui a nossa barra de ferramentas, né? Que é o nosso ponto principal aqui. Para que serve essa barra? Então, a gente tem aqui os menus, né? Então, basicamente, tá? O menu de arquivo aqui é para a gente lidar com o documento em si. Tá? Então, a gente tem aqui como fazer download, criar um documento novo, tá? São funções do arquivo, bem dizer, tá? Do arquivo aula 1. Né? Então, é para a gente manipular ele. A gente tem aqui a opção de editar, que é basicamente a questão de colar, copiar algumas coisas assim, desfazer, refazer e desfazer. A gente tem os atalhos, normalmente a gente usa o Ctrl+Z, né? E Ctrl+Y, para quem não conhecia, quando a gente quer refazer alguma coisa. O desfazer do Ctrl+Z acho que é bem comum, né? Bastante gente conhece. E o Ctrl+Y é para refazer. Por exemplo, ó, eu escrevi teste, né? Apaguei. Ah, eu não queria ter apagado. Ctrl+Z, ele vai refazer o apagar, né? Mas eu queria ter apagado. Então, Ctrl+Y, ele vai refazer o apagado. Ele vai apagar de novo para mim. Então, basicamente isso, a gente não acaba não usando tanto esse menu, né? A gente usa mais os atalhos mesmo. A questão do ver aqui é quanto o modo que a gente enxerga o documento, né? A questão de layout de impressão, para a gente exibir alguns itens aqui, por exemplo, a gente tem a régua aqui em cima, a gente não acaba utilizando ela em si, né? A gente usa ela mais como um balizador mesmo, sim, a gente configura ela em outros lugares que a gente vai ver, né, mais para frente. Mas a gente pode querer que ela não apareça aqui, por exemplo, né? Então eu posso vir aqui e clicar aqui, ó, tá marcado, exibir, né? Posso clicar para não exibir. Então ela vai se esconder. Tá? É mais questão de visualização do documento. Tá? Inserir, então, aqui é um menu que a gente vai usar muito. Toda vez que vocês pensarem em colocar alguma coisa, colocar um objeto, colocar uma forma, por exemplo, colocar um quadrado, uma bola, inserir uma imagem, né? O nome já diz inserir uma imagem, né? Quando a gente vai inserir alguma coisa, colocar algo, bem provável que a gente vai utilizar esse menu aqui, tá? Com essas funções aqui. Questão de formatação aqui, né? A formatação da página, né? Não é do documento, é da página, então a gente vê questão de parágrafo, né? De alinhamentos, mas muito desses recursos a gente tem eles aqui com acesso rápido aqui embaixo, né? A gente vai utilizar mais eles aqui, alguns mais específicos do menu aqui. A parte de ferramentas aqui são algumas coisas que são oferecidas pelo editor, né? Isso varia de editor para editor. O que a gente viu até agora dos menus é igual para todos, muda, uns tem um pouquinho, algumas coisas a mais, né? Mas é basicamente igual para todos. Aqui nas ferramentas que muda um pouco mais de um editor para outro. Alguns oferecem mais coisas, outros oferecem um pouco menos. E a gente vai ver algumas coisas daqui, mas não muitas, porque infelizmente a gente tem poucas aulas, né? Então a gente vai se atentar às partes mais importantes, digamos assim, as partes mais complicadas. E a questão de complementos aqui é uma questão do Google em específico. A gente não vai ver nenhum nas nossas aulas, mas existem vários. Caso vocês queiram procurar alguns complementos, vocês podem clicar aqui, e ele vai listar vários complementos. São coisas que, assim como a gente tem o Google Drive, que eu expliquei para vocês, a gente tem um complemento que é o Google Documentos, que é isso que a gente está vendo aqui agora, né? A gente tem outros complementos que vão se elencando ao Google Documentos. Então, existem complementos que facilitam a questão de imagem, várias coisas assim. Então, é uma solução que vocês, se quiserem procurar mais, como extra, né, é bem interessante também. Então, basicamente, esse é um overview dos menus e o que cada um basicamente representa para nós, né, aqui do Google Drive. E, basicamente, é isso. Então, a gente tem aqui a barra aqui de acesso rápido, que é a que a gente mais vai utilizar. Então, assim, depois dessa visão geral, digamos assim, né, do que a gente vai ver aqui do Google Documentos, a gente vai começar com a matéria mesmo. Então, a nossa matéria da aula de hoje é a questão de fonte, alinhamento, parágrafos e tabulação. Vou pegar aqui o texto, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, tá? Eu copiei e colei um texto aqui, só para ser mais rápido. Então, a gente tem algumas questões aqui no texto que a gente tem que se atentar. A gente tem, por exemplo, coisas, vamos por ordem do menu aqui, acho que vai ficar mais fácil para vocês lembrarem também. Né? A gente tem aqui questão do estilo do texto. Tá, não, do estilo, desculpa, a gente vai entrar em outra aula. É uma aula específica só para isso.
A gente tem a questão aqui da fonte, tá? Então, o que é a fonte? A letra, ela tem um estilo de escrita, né? Então, por exemplo, eu selecionei todo o texto aqui, tá? Eu cliquei, segurei e arrastei com o botão esquerdo do mouse e selecionei tudo. Então, eu vou vir aqui agora e eu vou selecionar uma outra caligrafia, um outro tipo de escrita. Ó, vocês podem ver que ele vai mudando, né? Conforme a gente escolhe um estilo aqui, ele vai mudando para nós. É o estilo de escrita da letra, né? Existem vários aqui. A gente normalmente fica entre o Arial e o Times New Roman, né? Elas são os mais comuns para documentos formais. Vou deixar o Arial aqui. Beleza. Então, a gente tem a questão do estilo aqui. A gente tem também a questão do tamanho, aqui do lado. A gente pode aumentar clicando no maisinho aqui de 1 em 1, tá? O tamanho da fonte. Ou a gente pode clicar aqui dentro da caixinha, selecionar um valor aqui pré-determinado, ou mesmo digitar um valor. Né? Vocês podem ver que aqui aparece só do 11, 12, né? 14. Eu posso vir aqui e digitar 13, né? Que é um número que não aparece. Então, a gente tem essas opções. No maisinho de 1 em 1, né? Clicando aqui, selecionando algum, ou digitando dentro da caixinha mesmo. E dando um Enter, né? Então, a gente já viu aqui a questão do estilo, né? Da fonte, o tamanho. A gente pode colocar alguns recursos. A gente quer, por exemplo, dar uma ênfase em uma palavra, uma frase, alguma coisa assim. A gente pode selecionar ela. A gente pode clicar, segurar e arrastar até selecionar toda a palavra. Ou a gente pode dar 2 cliques com o botão esquerdo em cima da palavra. Ela já seleciona a palavra por completo. Uma vez selecionada, a gente pode tá dando essa ênfase, né, através do negrito, né, aqui, esse Bzinho aqui. Olha só. Acho que assim ficou aqui, ó. Vou dar zoom aqui. O jeito que tava antes tava melhor, mais aproximado. Assim fica melhor? Um pouco menos. Assim, assim. Tá bom? Sim, tá bom. Tá. Então, a gente consegue dar ênfase aqui, né, em uma palavra. Por exemplo, ó, ela fica mais escura, né? Ó, eu posso fazer isso com várias palavras, né, ao longo do texto. Isso dá um destaque para elas, né? A gente acaba vendo elas melhor, né, no decorrer do texto. A gente consegue fazer assim, a gente consegue pegar uma frase inteira, se a gente quiser. É o que a gente selecionar, basicamente, vai ficar em negrito, como a gente colocar. Então, o negrito é uma forma de dar ênfase às palavras ou frases, né? A gente tem algumas outras formas, que é o itálico, que é esse izinho aqui, onde ele vai deitar a palavra. Ela fica meio deitadinha, né? A gente tem ainda, então, o sublinhado, que é esse U aqui. Ele vai, então, sublinhar a palavra, né, dando outro tipo de ênfase. E a gente consegue, essas 3 formas, a gente consegue colocar as 3 numa mesma palavra. Por exemplo, aqui eu consigo deixar lá em negrito, em itálico e sublinhado. Né? A gente consegue dar as 3 ênfases também para a mesma palavra. Não é comum, mas dá para fazer. A gente tem, então, as ênfases que a gente pode colocar. Deixa eu tirar aqui. Faltou uma aqui. Tá, então a gente viu aqui o estilo, tamanho, as ênfases, né, e a gente entra em questão de cor também. A gente consegue, normalmente a gente utiliza o preto, né, e a gente consegue trocar essa cor aqui. Por exemplo, clicando nesse azinho aqui, a gente tem N cores aqui, a gente pode atribuir a essas palavras. Então, sempre selecionando onde eu quero aplicar primeiro, né, posso vir aqui e trocar, então, a cor da letra. A gente pode também trocar aqui, ó, a cor do fundo. Então, a gente pode trocar a cor da letra e a cor do fundo. E a gente pode trocar a cor da letra e do fundo, se a gente quiser. Da mesma seleção, né? Vou colocar um vermelho, vou colocar um amarelo. Não, parece que ficou laranja a letra. Deixa eu trocar, vou botar... No caso,
Então, a gente consegue juntar esses dois. É uma outra forma de também dar uma espécie de ênfase, né? Então, a gente consegue tanto a cor da letra, quanto aqui a cor do fundo, né, das palavras. A gente pode selecionar elas. Se a gente quiser desfazer, né? Só vir aqui, por exemplo, aqui colocar a cor preta, né, da palavra. E caso eu queira tirar o fundo, só vir aqui nesse cor de destaque aqui e marcar nenhum. E ele vai deixar como fundo transparente. Vou acordar a letra. Ainda, então. Quando a gente digita um texto... Deixa eu pegar aqui um pedaço. Já vou explicar para vocês o que eu fiz. Quando a gente pega um texto, tá? um texto, alguma coisa assim, normalmente a gente copia alguma coisa da internet, cola, ou de algum outro lugar, a gente acaba trazendo ele tentando trazer ele sem formatação. Tá? O que é trazer ele sem formatação? Vocês viram que eu posso dar um Ctrl+C no texto, e um Ctrl+V, né? Em qualquer lugar, numa página da internet, ou qualquer coisa assim. E colar aqui. O que acontece? Normalmente ele vai ou mesclar, o que é mesclar? Ele vai juntar, né, a formatação do lugar que a gente está trazendo com o que a gente tem no documento, né, ou ele vai fazer assim, ou ele vai pegar a formatação do lugar lá de onde a gente copiou e colocar aqui, tentando assemelhar o que seria aqui. Né, às vezes não é os mesmos recursos, os mesmos tamanhos, mas ele vai dar uma adaptada. Né, ele vai tentar colocar aqueles recursos aqui. Então, o texto vai ficar todo desorganizado, improvável com umas letras maiores que as outras, né, umas palavras maiores que as outras, coisas assim. Então, para evitar isso, né, para evitar, não totalmente, mas para diminuir isso, a gente pode sempre, em vez de dar só um Ctrl+V direto aqui, que seria o colar, né, normal, a gente pode clicar com o botão direito e colar sem formatação. Aqui, o que é sem formatação? Ele vai tentar limpar toda a formatação da onde vocês copiaram. Então, ele vai tentar colar só o texto. Aqui, por exemplo, antes eu tinha um texto que ele estava alinhado aqui tudo certinho, né? E quando eu dei sem formatação, ele tirou aquela formatação que tinha. Muitas das vezes até a fonte da onde tu pega, a fonte fica igual. Por exemplo, tu pega e copia uma coisa de uma revista lá num site, vai colar aí, vai ficar a mesma fonte que está no site. Isso, exato. Se tu colar assim sem formatação, não, ele vai tentar não trazer, vai trazer o mínimo possível daquele lugar. Ele vai trazer, tipo, às vezes é colorido, né, ou coisa assim, então ele não vai trazer, vai tentar trazer o mínimo. Não é por isso que serve o colar sem formatação. Para tentar trazer o mínimo para ficar mais fácil a gente arrumar aqui depois, deixar mais bonitinho. Para que eu fiz isso? Eu quero explicar uma coisa para vocês. Vocês podem ver que o texto está alinhado aqui, ó, olhando o meu cursor. Na esquerda aqui ele está bem alinhadinho, né? E na direita aqui ele está todo picado, né? Olha só, tá aqui, vem para cá. E, tipo, ele vai todo picadinho assim. Por um documento, quando a gente for fazer um trabalho, né, trabalho para entregar no instituto, por exemplo, ou escrever algum documento mesmo, né? Alguma coisa importante, a gente não costuma usar isso assim, porque parece que é meio desleixado, assim, né? Parece que não está bem organizado. Então, para isso, a gente tem os alinhamentos que a gente utiliza nos documentos. Então, a gente tem 3 alinhamentos possíveis, tá? 3 não, a gente tem 4 alinhamentos possíveis. A gente tem como alinhar para a esquerda. O que é alinhar à esquerda? É que na esquerda aqui vai ficar bem bonitinho, como está aqui. Esse é o caso do alinhamento à esquerda, né? A esquerda está bem bonitinho e a direita já não está tanto. E a gente consegue alinhar no centro. Como é que é alinhar no centro? O texto vai ficar todo bem centralizado. A gente vai conseguir ver isso nesse texto, porque tanto o canto direito quanto o canto esquerdo vão ficar desorganizados. Olha só. Então, por quê? Porque elas estão alinhadas ao centro, então os cantos acabam ficando picotados. Né? A gente consegue alinhar também à direita, assim como a gente consegue à esquerda, a gente consegue alinhar à direita. Então, olha, agora a direita está bem organizadinha, e a esquerda está toda picada aqui. E o que a gente mais usa, que eu recomendo para vocês, e o que a gente quer que vocês utilizem nos trabalhos, tá? É o justificado. O que é o justificado? É quando todo o texto fica alinhado. Olha só, tanto a esquerda quanto a direita. Ele fica bem alinhadinho, bem bonito. O que esse alinhamento faz? Tá? Ele dá mais espaçamento, às vezes, entre as palavras. Então, assim, pode acontecer de vocês, às vezes, olharem e aqui ficar, por exemplo, ficar um espaço assim,
entre uma palavra aqui e outra, tá? Quando vocês utilizarem essa justificativa aqui, tá? Quando vocês alinharem dessa forma. Vocês têm que conferir se não tem nenhum espaço a mais, como eu fiz agora, né? Porque, por exemplo, tem um monte de espaço a mais, né? Então, se eu excluir aqui, ó, ficou certinho, né? Vocês façam essa conferência. Caso esteja com o espaçamento certo, tipo, tem um espaço só entre uma palavra e outra, que é o normal, né? Não tem problema. É porque ele faz esse alinhamento automático mesmo. Ele vai preencher os espaços até que fique alinhadinho aqui as laterais. Então, acaba, às vezes, que no meio da frase fica um espacinho maior aqui do que uma outra frase. Tá? Não se assustem, é comum. Mas esse é o alinhamento que a gente mais usa e que a gente quer que vocês utilizem. Tá? Ainda, então, olha só. A gente já viu um monte de coisa, né? A gente já viu aqui como trocar o estilo da letra, né? Trocar aqui como ela é escrita. A questão do tamanho dela. Então, as formas de a gente marcar alguma palavra, né, da ênfase. Então, a gente tem o negrito, o itálico, o sublinhado. A gente viu a questão das cores, né, trocando a letra, trocando o fundo, né, e a gente viu os alinhamentos, então, esquerda, direita, centro, justificado. E a gente tem, então, aqui também a questão dos espaçamentos aqui entre as linhas. O que seria isso? Se vocês olharem aqui, ó, entre cada uma das linhas tem um certo espaço, né? Esse espaço a gente pode diminuir ele um pouquinho mais ou aumentar ele. Como é que a gente faz? Por exemplo, eu vou selecionar meu texto aqui e vou vir nesse íconezinho aqui, ó, espaçamento entre linhas. Cliquei nele, então aqui ele me dá o espaçamento já um regular, que ele normalmente sempre coloca esse 1,15 aqui. A gente pode aumentar, por exemplo, para 1,5. Onde aqui, então, ele vai dar mais espaço entre as linhas. Dentro aqui, a gente pode colocar alguns outros tipos de espaçamento, inclusive aqui espaçamento personalizado, que é onde a gente pode colocar um valor aqui. Ali ele dá 1,5, né, dá 1,15 e 1,5 no padrão. A gente pode colocar, tipo, 3 aqui, ficar gigante. Mas a gente pode dar quantos a gente quiser, tá? É questão de personalizado aqui. Vou colocar 0,5. Tem que ser ponto, não pode ser vírgula. Olha só, coloquei 0,5. Ficou horrível, não dá nem para ler, né? Porque o espaço ficou muito pequenininho entre cada uma das linhas. Vou voltar para um meio aqui que fica melhor. Olha, então a gente consegue delimitar também, além de tudo que a gente já viu, o espaçamento entre as linhas aqui também. Vamos lá. A gente já viu várias coisas, então. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida? Foi bastante conteúdo. Cadê a janela que eu tô suando aqui? O chat aqui. E também, né, só para ressaltar, os trabalhos que vocês vão entregar para os professores, eles têm que estar também, que nem o professor falou ali, um espaçamento entre linhas de 1,5, tá? Então, geralmente, quando a gente trabalha ali, o documento tu já abre, ele está 1,15. Então, tem que sempre cuidar para isso, né? O espaçamento entre linhas sempre vai ser 1,5 centímetros, tá? E que isso aí são regras que todos os professores seguem, porque são regras da ABNT que a gente chama, tá? A ABNT é uma associação que ela diz como é que são as regras para entregar os trabalhos. Então, uma das regras é essa, né? Que, no caso, o espaçamento entre linhas do texto tem que ser 1,5, certo? Só uma contribuição, Guilherme. Não, claro. A gente vai ver mais vezes essa sigla, né, de ABNT aparecer por aqui. A gente vai trabalhar a questão de configuração da página também. Então, a gente vai ver a questão ali das margens, né? Então, assim, essa sigla que a professora Fernanda falou, a gente vai ver ela mais vezes. Então, assim, é uma coisa bem importante, né? Vocês a norma da ABNT, ela é bem extensa, assim, por se dizer, mas quanto à configuração do arquivo, que é o que a gente vai ver aqui, né, ela é bem tranquila até. A gente vai ver, para o trabalho de vocês, a gente vai cobrar isso também, né? Então, vocês vão ter que dar uma olhadinha, a gente vai passar para vocês o que são, né, as normas, e vocês têm que sempre se atentar a configurar elas, né, porque por padrão elas não vêm configuradas, como a professora falou.
Continuando, então, pessoal, a gente tem a questão aqui de tabulação. Tá? Uma questão que a gente vai ver de parágrafo e tabulação. O que seria isso? A gente tem a tecla Tab, se vocês encontram ela no... Quem tiver no computador, é uma tecla que fica basicamente a terceira, né? Olha para... Terceira tecla de cima para baixo. Bem à esquerda, isso. Bem à esquerda do teclado, é a terceira tecla. Tem o ESC, aí tem os apóstrofos, e aí tem a tecla Tab. São duas setinhas, às vezes, varia um pouquinho de modelo de teclado. Notebook é Tab mesmo, escrito. Ah, é verdade. Então, o que a tecla Tab faz? Ela nos dá um espaçamento pré-definido aqui de parágrafo. Tá? Então, assim, é uma forma de tabulação. A gente pode dar vários tabs e ele vai mudando a tabulação para nós. A gente consegue gerenciar isso através aqui da régua, que a gente comentou, a gente viu no início, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu dei um tab, prestem atenção aqui na marquinha da régua. Ó. Uma das marquinhas mexeu, né? Se eu der de novo, olha só, aqui, onde está mostrando o recuo, né? E aqui a gente está mostrando, então, o meu início. Ó. Eu posso ir movimentando assim. Se eu der aqui, ó, deu um backspace, tá? Que eu apaguei. Ele voltou para ficar as duas marcações juntas. Assim como elas estão aqui agora. Ao mesmo tempo que eu usei o Tab, eu posso clicar aqui com o botão esquerdo, segurar e arrastar. Mexendo assim. Cada um deles, tá? Eles são dois, vocês conseguem ver que são dois separados? Não sei se está um zoom bom para vocês enxergarem. Dá para enxergar que se tem uma setinha e uma barrinha? Eu tô enxergando, mas eu não sei os outros colegas. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Olha, a gente tem uma setinha e uma barrinha. Normalmente eles ficam assim juntos, ó. Parece que é uma coisa só, mas não é, tá? Tô com eu também, aham. Tá. Então, a gente tem a setinha. O que é a setinha? A setinha vai movimentar o texto como um todo, tá? Então, assim, por exemplo, ó, vai movimentar o texto todo. Independente onde está o meu cursor. Vai movimentar tudo, tá? Essa é a setinha. Agora, essa barrinha de cima é onde eu coloco o meu cursor, ó. Tá piscando aqui, esse piscando aqui é o cursor, tá? Consigo movimentar ele com o teclado, né? Ou clicando com o mouse em algum lugar. Então, a partir do momento que eu coloco ele, eu consigo movimentar com a barrinha. Daí eu posso colocar onde eu quiser. Aí eles são itens separados. A gente pode movimentar juntos, mas são itens separados. Tudo bem? Tá, vou voltar aqui. Acho que assim é um zoom bom, né? Então, assim que a gente consegue dar tabulação, por exemplo, no início de um parágrafo, né? A gente faz assim, para mostrar que é o início de um parágrafo aqui. Aí depende, a norma da BNT, que a gente vai ver, traz de um jeito, né? Às vezes vai usar outra norma, alguma coisa assim, é de outro jeito. Então, às vezes o parágrafo, por exemplo, ele começa assim, e o parágrafo seguinte é assim, né? A gente tem esse tipo de formatação, às vezes todos são assim, aí varia de como vocês vão escrever. Mas é uma tabulação que a gente pode utilizar. Quando a gente coloca isso de ir para frente ou ir para trás, a gente chama isso de recuo. Tá? A gente está mexendo com recuo. O recuo para a direita ou para a esquerda, né? Então, para nos facilitar, a gente tem alguns atalhos aqui também, que são esses aqui, ó, tá? De aumentar e diminuir recuo. Então, eu posso clicar aqui, ele vai colocar para mim aqui e diminuir. Vocês podem ver que ele vai mexer com o recuo, né? Recuo é o quê? É a setinha inteira. É a setinha, bem dizer, né? Não é com a barrinha lá. Olha só, mexi com a setinha, mexeu tudo, né? Então, o recuo também nos faz isso, ó. Vai mexer com tudo. Além disso, para que a gente mais utiliza isso, né? A gente mais utiliza isso para essa questão aqui, ó, pessoal. Quando a gente quer elencar alguns itens, né? Por exemplo, uma lista de compras, ou qualquer lista que seja, né? A gente pode fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou fazer como se fosse uma lista, tá? Que é o que me vem mais fácil na cabeça. Por exemplo, eu coloquei 3 itens. Mas eles são uma lista, né, parte desse meu texto. Mas assim, não dá a impressão que eles são uma lista assim, né? Tipo, fica 3 palavras soltas e tal, não fica muito legal. Então a gente pode selecionar elas e utilizar esses itens aqui, ó. A gente pode utilizar os marcadores,
ou os numerais. Tá? Qual é a diferença? Marcadores são símbolos, a gente tem aqui, ó, a gente tem as bolinhas, a gente tem as setinhas, né, quadradinhos, e a numeral, como o nome já diz, são questão de números, né, tem a mescla de números, números e letras, só letras, né, são variações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu utilizei as bolinhas, tá? Olha só, agora parece mais uma lista, né? Agora dá a impressão que é uma lista. Então, como é que eu trabalho com esses itens, né? Se eu quero adicionar um item novo, eu clico aqui do ladinho, dou um Enter, ele já vai criar uma bolinha nova para mim. Né? Posso colocar aqui outro item. Posso colocar aqui outro item. Né? Se eu quiser apagar, só vir aqui apagar ele. Apago aqui uma bolinha também. Provavelmente ele já some. Então, aqui, ó, a gente consegue ter uma forma de encadeamento, digamos assim, como se fosse uma hierarquia, né? Então, assim, a gente pode ter, por exemplo, vou colocar aqui, pode ter como se o leite fosse um derivado de pão, por exemplo, né? Então, eu quero que o leite fique mais para frente, não quero que fique na mesma linha aqui, né? Então, eu posso vir aqui com o recuo, ó, eu adiciono um recuo. Então, agora o leite parece que faz parte do pão, né? Ou algo do gênero assim. A gente pode fazer, acho que assim vai ficar um exemplo mais fácil para vocês entenderem. Então, tem o país, né? Então, os países estão alinhados aqui, né, no mesmo nível. A gente tem aqui para dentro, então, os estados. Eu não conheço nenhum estado da Argentina, então vai ficar vazio aqui. Mas, então, aqui ó, no Brasil, a gente tem os estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles estão, como são estados, eles estão alinhados no mesmo nível, né? A gente pode colocar cidades, por exemplo. Por exemplo, a gente tem agora as cidades, né? Mas assim, ficou tudo misturado, parece que Canoas é um estado também, né? Ficou confuso de entender. A gente pode colocar mais recuo. Por exemplo, selecionei aqui Canoas, né? Deixei meu cursor nele. Vou colocar mais um recuo. Ó, agora dá para ver, tipo, Brasil, né? País, estado, cidade. Vou colocar aqui, então, Sapucaia também. São Leopoldo também. São Paulo aqui é uma cidade de São Paulo. Então, assim, agora já aparece melhor, né? A gente pode ir adicionando mais coisas se a gente quiser. O número de recuos aqui é bem grande. Ó. Pode ir colocando vários. Então, por exemplo, aqui, Canoas, poderia colocar um bairro, né, Igara. Então, por exemplo, colocar dentro de Canoas. E assim a gente pode ir fazendo. Ao mesmo tempo que a gente faz assim com... Ao mesmo tempo que a gente consegue fazer assim com objetos, né? A gente consegue fazer com a parte de números também. Então, eu posso vir aqui na parte de números e trocar, ó. Agora, ele está com o número, ó. Número 1, Brasil. Ele trocou para A, os estados, ó, as letras, ó. A, B e C, os estados. E trocou para I e 1. Como eu falei, existem mesclas, né? A gente pode, por exemplo, ver se tem aqui que é só número. Aqui, ó. Esse aqui é só número, então, ó. 1, Brasil. 1.1, Rio Grande do Sul. 1.1.1 Canoas, 1.1.1 né, Igara, e assim ele vai indo. Olha, Canoas é 1.1.1, né? Sapucaia é 1.1.2, porque é o segundo dentro do Rio Grande do Sul, dentro de Brasil. Dá para entender, pessoal? Sei que pode ser um pouco confuso isso. Dá para entender. Dá? Ah, beleza. Então, isso que a gente consegue trabalhar com a questão dos recuos, né? A questão de parágrafos e recuos. Essa parte de tabulação, assim, a gente consegue utilizar para isso, para fazer listas e tal, elencar vários itens. É bem útil. Pessoal, então, para finalizar aqui, quando vocês fizerem o trabalho de vocês aqui, tá? O que a gente quer de entrega de vocês, tá? O que vocês vão ter que entregar nas atividades? Aqui tem um botãozinho, ó, chamado compartilhar. Vocês vão clicar nesse botãozinho e ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Tá? Vocês conseguem copiar o link.
Tá? Vai ter o copiar com o link aqui. Tá? Vocês vão vir aqui em restrito, botar qualquer pessoa com o link. Então, olha, agora qualquer pessoa com o link, tá? Vocês vão copiar esse link aqui, vocês podem clicar aqui em cima, tá? Ou selecionar ele aqui dentro e copiar, tanto faz, tá? Mas apertando esse botão, ele vai ficar no Ctrl+V de vocês, no Ctrl+C de vocês. Aí vocês podem ir lá depois só dar um Ctrl+V, ou clicar com o botão direito e clicar em colar, tá? E aí vocês colocam isso aqui, concluído. Tá? Ó, compartilhar, copiar com o link, qualquer pessoa, né? Vocês vão clicar aqui em qualquer pessoa, copia esse link aqui, então concluído. Aí vocês vão lá na atividade, tá? No espaço do Moodle. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vocês vão vir aqui no espaço do Moodle. Não está liberado ainda. Errei. Liberar a atividade. Aí daí responde já a pergunta do Lucas do início, né? Como é que tu ia fazer para olhar os trabalhos, né, Lucas? Isso. Isso. Ó, então vai ter atividade aqui, ó. Tá? Por exemplo, ó, tem atividade 1. Vocês vão clicar na atividade 1. Primeiro, o que vocês vão ver aqui na atividade, tá? Já aproveitando para explicar ela, então. Tá? Aqui na atividade tem os itens que vocês têm que fazer, tá? Então, olha só. Só não tá mostrando para nós. Ah, Tá na tela do Docs. beleza. Pelo menos não mostrei a nossa edição de Moodle, Fernando. Nosso Moodle ficou protegido agora. Eu estava sentindo culpado que eu estava mostrando a parte de professor do Moodle, pelo menos não apareceu. Deixa eu trocar aqui. Aqui. Tá, quando vocês clicarem na tarefa, pessoal, tá? Vamos voltar aqui. Ó, para vocês está aparecendo assim, né? Esse é o Moodle de vocês. Vai ter aqui a questão da atividade 1. Então, vocês vão clicar aqui em atividade 1, tá? E tem aqui a descrição da atividade, tá? E aí tem aqui os prazos de entrega e tudo mais. Vamos por partes, então. Então, aqui, ó, sempre na descrição vai dizer o que a gente quer que vocês façam. Tá? Por exemplo, ó, criar um documento no Google Documentos, realizar uma cópia do exemplo. Para isso, aí, ó, tem a questão. O que a gente quer que vocês formatem exatamente como exemplo. Então, vocês vão ter que adicionar os marcadores, que é isso que a gente viu agora, do 1.1, né, ali, ou dos formatinhos. Então, adicionar, né, conforme o texto, conforme o modelo, colocar em negrito onde precisa e tudo mais. E aqui tem uma descrição, ó, tá? Embaixo tem um arquivo, eu vou clicar nesse arquivo PDF. Olha só, tem a descrição aqui para mim. Eu acho que talvez a gente mude isso, tá? Porque ele fez um download. Então, a gente vai colocar ele tanto aqui, quanto antes da atividade, eu acho, talvez fique mais fácil para vocês. Mas o documento vai ser sempre o mesmo. Olha só, eu tenho um documento aqui, tá? Dentro do documento tem os mesmos itens que tem lá fora, tá? É a mesma coisa. A gente manteve aqui para facilitar, caso vocês não lembrem, alguma coisa assim, não percebam lá na descrição, vai estar aqui também, mas é a mesma coisa, tá? Então, o que a gente quer, por exemplo, nessa atividade de vocês? Ah, de novo, eu não estou mostrando o arquivo, né? Ah, difícil. É que tu pediu para compartilhar só a tela, Só a guia. não só a guia, e não a Sim, tela sim. inteira. É que eu tô cheio de coisa aberta aqui. Tá. Ó, pessoal, então aqui está o arquivo, tá? Esse é o arquivo que vocês vão baixar ali. Esse é o arquivo da atividade 1 mesmo, tá? Então aqui vocês baixaram o arquivo. Aqui dentro, então, tem as mesmas coisas que estão lá na descrição, tá? Como eu falei, caso vocês esqueçam ou não acabam não vejam, né? Então tá aqui, é a mesma coisa. Então o documento é esse, tá? O que a gente quer nessa atividade, por exemplo? Que vocês copiem esse documento aqui. Então vocês podem pegar o texto aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, se vocês quiserem, tá? Colarem. Mas a gente quer que ele seja formatado da mesma forma que seja aqui. Então eu quero esses itens formatados dessa mesma forma, né? A gente quer que o título esteja evidenciado dessa forma, né? Tem várias palavras aqui que estão em itálico e coisa assim. A gente quer que o documento seja igual. Então vocês vão ter que formatar ele da mesma forma. Tá? Então, essa é a atividade. Beleza, vocês foram lá no Drive de vocês fizeram, né, vocês copiaram lá o link certinho, como a gente acabou de ver, né, da atividade. Então, vocês fizeram, vocês vão vir aqui em tarefa, clicar em adicionar tarefa, e aqui vai ter um espaço para vocês colocarem um texto. Vocês vão clicar aqui dentro,
dá um Ctrl V, né, olha só, copiou o link lá do documento. Dá um salvar aqui e tudo mais e enviar a tarefa. Tá? A partir desse link aqui, a gente vai pegar esse link, a gente vai ter acesso lá ao documento de vocês do Drive e a gente vai conseguir corrigir a tarefa. Bem? Pessoal, então, de conteúdo era isso. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? A gente ainda tem que comentar, acho que um pouquinho do formato da aula, né, Fernanda? De como a gente vai fazer, do Moodle e tal. Mas do conteúdo, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Como enviar atividade? Ficou tudo claro? Ai, que turma silenciosa, E meu Deus. professor? Oi, Mari! Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Fernanda, tu assume um pouquinho só que eu tenho que fechar a janela que tá chovendo. Tá. Fala, Mari. Professor Guilherme, as dúvidas vão ir aparecendo conforme a gente vai fazendo, né? Sim. Aí, de repente, um detalhe a gente vai esquecer, mas daí a gente volta, olha de novo, e é assim que a gente vai aprendendo. Só botando em prática. Isso, Mari. E aí, como o professor está gravando aqui a aula, a gente pode disponibilizar ali a aula junto com no Moodle. E aí eu acho que fica fácil também para vocês recapitularem, fácil, né? Um detalhezinho, um passo a passo ali que a gente esquece, daí a gente olha lá na aula, daí é mais fácil, com certeza. Sim. Uhum. Mais alguém? O professor foi correndo. Tá caindo o mundo aqui, gente. Não sei para vocês. Ah, eu ia comentar isso. Aqui também. Tá muito feio. Tá caindo o mundo, né? Deu uma chuvarada forte também e a luz começou a piscar. Até eu pensei que ia faltar luz, mas até agora tá tranquilo. Ai, eu tô de fone, eu não vi que tinha começado a chover forte. Eu tô chovendo fortão. Tá muito vento. Aqui, Ô, Guilherme, tu tá gravando a aula, vamos disponibilizar no Moodle depois, né? Sim, aham. Tá, eu falei pra Mari. Ela perguntou se ficasse com alguma dúvida depois, né? Aí eu disse que a gente ia disponibilizar a aula ali gravada no Moodle. Sim, aham. A gente vai colocar no Moodle depois. Um link do... Vai, na verdade, pro YouTube, né? Mas vai estar lá o linkzinho certinho no Moodle. Tá, pessoal, quanto a... Não sei se a Fernanda já comentou da disciplina. Eu não cheguei a comentar. Falar não. Tu quer falar ou eu falo? Não, tanto faz, que abrir minha câmera ali, mas... Tá, eu vou seguir no embalo aqui, então. Pessoal, lá no Moodle, tá? Eu vou voltar aqui. Vocês conseguem ver aqui ainda, né? Acho que está compartilhado aí na tela, né? Tá. Aqui a gente tem, então, alguns itens aqui, ó. Por exemplo, a gente colocou o cronograma, tá? A gente colocou o plano de ensino. Tá? O que é o cronograma? O cronograma, basicamente, aqui a gente vai ter... Eu já disponibilizei esses arquivos no grupo da turma. Maravilha. Obrigado, Lucas. Então, assim, tá no cronograma diz o que vão ser bem definido cada aula, né? Então, quando é um encontro para trabalho, quando vai ter alguma aula e tal. E o plano de ensino tem um conteúdo mais abrangente, né? Então, assim, como é que a gente dividiu, né? A gente vai ter notas de trabalho, a gente vai fazer um trabalho, né, avaliativo, e a gente tem também notas das atividades. Então, assim, façam as atividades, porque elas compõem grande parte da nota. Lá no plano de ensino, vocês conseguem ver lá nas formas de avaliação, tem lá a porcentagem quanto que as atividades vão valer, né, e quanto que o trabalho vai valer. O trabalho a gente vai disponibilizar, vai ter uma aula para ele, a gente vai apresentar ele para vocês, a gente vai explicar o que a gente quer, né, a gente vai explicar ele bem detalhado, não se preocupe, a gente não vai só colocar lá no Moodle para vocês entregarem, tá? A gente vai explicar a questão se a gente for fazer grupo, se vai ser individual, tudo isso a gente vai explicar para vocês no momento certo, não se preocupe. Vocês não precisam ficar ansiosos ou alguma coisa assim. Pensar que perderam alguma explicação ou algo do gênero. Então, basicamente isso é a questão das notas, tá? Das atividades e do trabalho. Então, se atentem, as atividades pesam bastante, façam elas, por favor. Se vocês tiverem dúvidas, né, a gente colocou ali os horários, então, a gente tem sempre horário de atendimento das 18h15 às 19h, nas quartas-feiras, mas vocês precisam agendar conosco, né? Assim, mandem um e-mail, mandem uma mensagem no Moodle, né, para mim ou para a Fernanda, que a gente agenda esse atendimento, então, com vocês. Tá? Para dúvidas, não se acanhem, tá? Por favor. A gente está aqui para ajudar vocês. E a gente vai ter sempre o encontro 5, então, nas quartas-feiras.
Tá? Assim como foi a aula de hoje com conteúdo, a gente mostrando para vocês, né, explicando, vão ser todas as quarta-feiras assim. Além disso, a gente vai disponibilizar um material complementar. Então, assim, tudo que eu mostrei para vocês hoje aqui, a gente vai colocar lá um link com um vídeo, tanto da aula de hoje gravada, se vocês quiserem rever, né, quanto um conteúdo complementar um pouco mais rápido, digamos assim, né, como a gente gravou ali, mas sem alunos, digamos assim, é um conteúdo gravado mais objetivamente, ele acaba se tornando um pouco mais rápido. Talvez fique mais fácil de alguns acompanharem, talvez fique mais difícil para outros, né, mas é um material que a gente vai disponibilizar ali, então, para consulta, como complementar mesmo, tá, às aulas. Mas toda quarta-feira, então, a gente tem um encontro. Então, vocês não podem faltar, porque sempre vai ter conteúdo novo. A mesma te disponibilizando depois o link do vídeo é diferente, né? Que vocês podem fazer perguntas, a interação ajuda bastante. Eu acho que é isso. Eu esqueci alguma coisa, Fernanda? Não, acho que era isso. E também a gente tem a questão, né? A gente gostaria, né, que tivesse mais pessoas participando, mas enfim, a gente sabe como é que são, né? Cada um tem os seus problemas, tal. É difícil, assim, né? Longe, mais perto, né? Então, aí eu sugeri que a gente vai fazer sempre, né, toda aula, uma chamada para a gente saber quem está presente na parte síncrona, né? Até para a gente controlar e saber quem são as pessoas que estão vindo e que não estão. Então, eu vou disponibilizar agora no chat, tá? Um link para vocês preencherem, é um formulário só com o nomezinho de vocês e com o e-mail. E aí, ele vai registrar, no caso, a presença de vocês, tá? E também para falar que a parte de aulas vocês vão acompanhar aqui pelo Moodle, tá? Então, todas as questões que precisar, vocês vão ter que entrar aqui no Moodle, vai estar tudo aqui, já tá, o professor já falou, tá? E a parte de nota, gente... O link da presença não foi encontrado. Será que eu copiei errado? Deixa eu ver. Acho que foi. Eu copiei errado, desculpa. Este é o link do Drive. Eu copiei errado. Eu copiei metade do endereço, desculpem. Não foi nada. Agora vai. Eu copiei até metade ali, agora foi, ó. Então, eu estava dizendo, viu, gente, que toda a parte de aulas e conteúdos que precisar, materiais, vocês vão encontrar aqui no Moodle, tá? E as questões de nota, vocês ainda têm que acessar o Swap, tá? A gente não tem como controlar as notas pelo Moodle ainda, tá? Então, toda a parte de faltas e notas de vocês têm que continuar lá no Swap, certo? Então, vocês têm que estar em mente que nós vamos trabalhar com o Moodle e com o Swap ainda, tá? O que mais? Dúvidas, perguntas? Coisa boa, todo mundo super entendido, não tem uma dúvida. Deu certo, Lucas? Deu certo. Agora sim, agora bombou o negócio. Então tá, pessoal, se ninguém tem dúvidas, acho que era isso. Vamos dar por encerrado o encontro. 4 responderam. Vamos lá, gente. Falta mais 5. Não, 5 não, somos 10. 8. Então é 8. Faltam 3. Ô, professor, alguém deve ter caído. Oi. Não consegui, estou tentando acessar aqui, não consegui entrar. Carrega e não dá. Então, vou colocar teu nome aqui, seu João. Meu deu ok também. Depois Não, eu coloco o seu nome ali, seu João. Tá bom, só o meu aparece, não é possível acessar esse site. Será que tu acessou? De repente tu acessou o link o primeiro. Tenta o segundo. Tenta o segundo. Não, eu estou no segundo. É que a minha internet aqui está chovendo bastante, eu acho que não está. Ela deve estar oscilando. Está demorando. Tá, eu vou colocar o nome do seu João depois. A senhora conseguiu ver meu nome, professora Fernanda? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem foi? Foi a Mari? Mari foi. Sim. Obrigada. Lucas, Silvana. Sueli, Miri, Mari e Alberi. Silvana, tu clicou no segundo link que a professora Fernanda disponibilizou? É o segundo, o primeiro está com erro. Eu vou mandar de novo, peraí. O que aparece para ti, Silvana, que deu erro? Não carrega também?
Acho que diz que a página não foi encontrada, porque ela botou só metade do link, né? Eu copiei errado ali. Ah, não, sim, mas a Silvana disse então que clicou no segundo link também. Tá. Internet. O meu não é possível acessar o site. Demorou muito para responder. Ah, Então deve ser a internet que tá É a ruim mesmo. internet. Tá chovendo ainda. Bastante. Tá, então eu vou acrescentar a Silvana e o seu João. Quem mais que faltou? Miriam, deixa eu dar uma olhada ali. Miriam tá ali, Mari, Lucas tá, quem mais? Alberi, a Suelen tá, deixa eu ver. Suelen tá, eu acho que tá todos. Acho que estão todos. É que tem 2 São João Batista, por isso que tá dando 10. Ah, é, verdade. Uhum. Então tá. É que eu tô no celular falando com vocês, que no Note eu não consigo falar. É por isso. Então deve ser por isso que tá marcando 2. Tá bom, então. Feito. Então tá, pessoal, era isso. Vocês são dispensados da minha parte. Você, a Fernanda, tem mais alguma coisa também para falar? Não, acho que era isso, né, gente? Foi um prazer revê-los, né? Quem eu já tinha dado aula, né? Foi um prazer em conhecer a professora Fernanda, porque eu não tinha tido aula com ela ainda. E com o Guilherme eu tive quando tinha aula presencial, a gente teve aula com o senhor Guilherme. E foi muito boa a aula, consegui entender bem. Tava bem bom. Obrigado, Tá Lucas. bom. Que bom que vocês gostaram, professor Guilherme, né? Eu vou, nos próximos também vou ajudar o professor, né? A gente vai tentar se trocar aí, né? Para ficar uma coisa, né? Bem legal. Porque, na verdade, o que acontecia, né, gente? A 2F, ela era sempre uma turma que a gente dividia a turma, porque no presencial ela era muito grande. Então, por isso que tem 2 professores. E aí, quando a gente veio agora para as APNPs, aconteceu isso, né? De ter 2 professores aqui na disciplina de vocês, tá? Então, por isso que eu e o professor Guilherme estamos aqui, né, para auxiliar vocês, tá? E qualquer coisa de dúvida que vocês precisam, você tem o e-mail da gente aí que está ali no Moodle, tá? E qualquer coisa pode mandar mensagem pelo Moodle mesmo, né? Ou pelo e-mail que o que puder, a gente auxilia, tá? Então, acho que era isso. Boa noite, até semana que vem. Muito Boa obrigada noite, pela pessoal. aula. Boa noite, bom descanso. Muito Boa noite, bom obrigada. descanso. Boa noite para Tchau. todos. Boa noite. O meu abriu aqui agora para botar mandar Viu o que meu essa e-mail. fora, João? No final da aula. É bem assim, agora abriu. Ó, a Mas Silvana a também senhora já, conseguiu agora, ó. Que loucura, né? a senhora já colocou aí, então daí nem vou mandar ou precisa mandar? Não, pode mandar, já que tá aí na. Tá bom, então. Tá bom. Professora, daí a internet está ruim. Não tem problema, Silvana. Mas boa noite aí, bom lhe ver. Igualmente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Guilherme. Tchau, tchau, Fernanda. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Alberi.